pessoal, bem-vindos a mais um Fenaló Entrevista. Voltamos ao AB São Paulo, desta vez para conversar com o Dr. Leonardo Sica, vice-presidente aqui, vai nos receber e contar um pouquinho e bater um bate-papo conosco sobre tecnologia. Muito obrigada, Dr. Leonardo, por nos receber e bater esse bate-papo conosco aqui, nosso público da Fenaló. Obrigado a vocês, Maju, por estar aqui de novo. Obrigada. Vamos lá. Essa gestão da OAB começou praticamente junto com uma tecnologia que veio compulsoriamente para os escritórios até devido ao advento da pandemia. Eu queria saber um pouquinho como vocês enxergam o uso da tecnologia hoje em dia. Pois depois de um ano aqui na OAB, a gente está no momento em que a gente decidiu, não a gente não decidiu, a gente assimilou que tecnologia da informação, digitalização, tem que ser um tema transversal. Então a gente está aplicando o viés de tecnologia, de digitalização, aquilo que a gente chama de convergência digital, desde os temas que são de tecnologia mesmo, acompanhar processo eletrônico, até direitos humanos, prerrogativas. A gente está tentando aplicar a ideia de transformação digital para todas as áreas por entender que esse é o mundo, né? O mundo está passando por esse momento de convergência digital, rápido, né? A aceleração das mudanças às vezes é maior daquela que a gente pode acompanhar. Então, se a gente não tiver uma política muito determinada, seja numa instituição desse tamanho, seja no seu escritório pequeno aí, de acompanhar a digitalização das relações e do trabalho, a gente vai ficar para trás. Exatamente, né? Eu acho que na própria Fenaló, que vocês estiveram presentes, que vocês participaram, inclusive com um stand muito bacana, interativo, o assunto de tecnologia é presente em praticamente todas as discussões, né? Sim. Falando um pouquinho até sobre o Marketplace, eu acompanhei o Marketplace que a OAB de São Paulo está criando. Essa também é uma maneira de você democratizar e colocar a tecnologia ao alcance de todo mundo? Claro, o Marketplace, bem lembrar, está em vias de ser lançado, logo mais a gente está lançando aí qualquer ideia do Marketplace. Selecionar uma série de aplicativos, de low-techs, que prestam serviço jurídico, ou serviço de apoio ao serviço jurídico, e torná-los mais acessíveis, ou seja, mais barato a totalidade da advocacia paulista. Por quê? Porque a gente tem ainda um momento em que o acesso à tecnologia ainda é um pouco caro, ou se não difícil. Ele exige muito conhecimento, muito aprofundamento. Você consegue até acessar plataformas gratuitas ou baratas, mas desde que você tenha muita habilidade. Então a gente está querendo atingir o profissional com habilidade média, que é como a minha. Sim. Sei pouco de você usar computador, né? Você usar aplicativo, e que também tem uma renda que não precisa ter uma renda de um grande escritório para ter acessível ali. Até porque o sentido da tecnologia que a gente vê, o sentido positivo, tem positivos e negativos. O sentido positivo é tornar acessível ao maior número de pessoas, o maior número de serviços e habilidades profissionais. E como preparar, na verdade, esse profissional? Porque é isso como você falou, né? Muitas vezes o profissional ele está lá no escritório, ele precisa da tecnologia, às vezes a tecnologia está até ao alcance dele, mas o profissional não está preparado para receber aquela tecnologia, né? Porque ele não sabe como utilizar, ele não sabe qual tecnologia ele vai escolher. Como preparar, né, o escritório, o profissional ou algum profissional dentro do escritório para receber essa tecnologia ou para escolher uma tecnologia adequada para o escritório dele? Eu acho que o primeiro passo, e eu parto até da minha experiência no meu escritório, ou do escritório dos colegas, é desenvolver afinidade. Você precisa ter afinidade com a tecnologia, você precisa se relacionar com as ferramentas sem preconceito e sem medo. Não, isso é muito distante, isso vai tomar meu lugar, isso não vai tomar meu lugar, isso vai me ajudar. Isso não vai me tornar imprescindível, isso vai me tornar melhor advogado, não um advogado nulo. Então eu tenho que desenvolver afinidade, não é? Por exemplo, eu estava esses dias no escritório, olha, precisamos de uma plataforma que nos comunique mais as tarefas do dia a dia, e alguém levantou a mão, claro, um advogado mais jovem, falou, não, mas a gente já tem. Estava lá, dentro da plataforma que a gente usa para fazer reunião, ela também tem uma aba em que a gente pode lançar tarefas. Então a gente tem que desenvolver afinidades, e acho que cada grupo, cada lugar, cada escritório, cada empresa tem que encontrar uma ou duas pessoas que tenham essa afinidade e consigam espraiar essa afinidade, porque não é todo mundo que tem, né? Exatamente. É habilidade, né? Não é um assunto fácil, né? Não é. Porém necessário. Não é, exatamente. Segundo o Datafolha, o rendimento médio de um advogado em São Paulo é de R$5.000. E os profissionais com menor rendimento são os autônomos, que somam aí 88 mil profissionais autônomos em São Paulo, né? Falando aqui principalmente de São Paulo, né? O que a OAB pode fazer para estar ao lado desses profissionais e auxiliá-los na carreira?
Muita coisa, né? A primeira a gente já fez esse ano, a gente reduziu em 10% a anuidade, né, da OAB de São Paulo. Ninguém reduz custo, escola, clube, cinema, e a OAB pela primeira vez está oferecendo os serviços todos da OAB por um preço 10% menor do que o ano passado. E o segundo é oferecendo o conhecimento, que vai desenvolver essa habilidade, essa afinidade tecnológica de maneira mais acessível. Cursos gratuitos ou muito baratos, para os profissionais saberem trafegar nessa floresta, nesse ecossistema de Lautechs, de Legaltechs, de aplicativos jurídicos, porque vai ter lá dentro alguma coisa que serve para um grande escritório, o ecossistema, e que é caro, e grande, mas vai ter para esse 88% de advogados que trabalham num escritório com 2 a 3 pessoas, que tem lá sua renda máxima de um escritório inteiro R$10.000 por mês, há ferramentas tecnológicas acessíveis e que servem para o que eles precisam. A gente precisa fazer esse encontro, esse match. A gente precisa desenvolver, é isso que você quer, é isso que você precisa. Então a gente está tentando construir essa ponte, construir mais ponte, né, entre as ferramentas, entre as plataformas e entre essa maioria da advocacia que não tem dinheiro para acessar os grandes serviços. Entrando um pouquinho agora no perfil dos escritórios, né? A gente tem visto um crescimento e bastante atuação dos escritórios boutiques. Como você tem visto o crescimento desse tipo de escritório? Então, esse tipo de escritório, eu não gosto da expressão escritório boutique, porque boutique é onde eu compro roupa. Até porque meu escritório é pequeno, tem 4 advogados, as pessoas me perguntam, você tem um escritório boutique? Eu falo, é o que você está pensando, mas não é isso. Mas eu acho que, conectando com a sua primeira pergunta, você falou, olha, quase 90% dos advogados trabalham em escritórios pequenos de 2 a 3 pessoas. É o caminho para a grande maioria da advocacia, ser bem sucedida, são os escritórios pequenos e muito especializados. Porque tudo que é grande, tudo que é padronizado, tudo que é massificado, isso a gente precisa ter coragem e franqueza para falar para a advocacia. Esse serviço vai ser absorvido por tecnologia, por inteligência artificial. Então, qual que é o diferencial que a advocacia pode continuar oferecendo para o mercado? São escritórios menores, estruturas menores, mais baratas e altamente especializadas, que cuidam de uma tarefa específica, que cuidam de uma necessidade específica, de um nicho de pessoas, ou empresas, ou região. Então, sou escritório especializado. Os advogados, às vezes, no interior, eles falam, mas como é que eu vou ter um escritório boutique? Ó, lá na sua região pode ter gente que planta cana. Você pode se tornar um advogado ultra especializado nas questões que envolvem plantio de cana, que envolve questão fundiária, que envolve questão de domínio de terreno perto de rio. Então, para a advocacia jovem, para essa advocacia assim, fragmentada, pequenos escritórios ou autônomos, o caminho é justamente ter esses escritórios que a gente chama de boutique, eu fiz a brincadeira aqui no começo, mas que são os escritórios pequenos e altamente especializados. Eu acho que essa é uma das chaves para que a advocacia não seja atropelada pela tecnologia. Não, muito bacana você falar isso, porque tem muito jovem advogado, né, que procura até a FENALOC, que procura os nossos congressos, até para entender qual é o caminho que ele vai seguir, como ele que pode se especializar, ou como é que ele... caminho de sucesso, né, que todo mundo quer encontrar. Então, eu acho que é bacana a sua fala, até para quem está começando a entender os caminhos que ele pode seguir, né? Acho que a OAB também pode bastante colaborar com esse tipo de informação. Isso é o que a gente está tentando fazer. Legal. E falando um pouquinho também de gestão, fugindo um pouco também só da tecnologia, né? A FENALOC, ela aborda muito, né, a gestão jurídica como um todo. Hoje, o que você, eu sei que você tem o seu escritório, né? Então, hoje o que você enxerga que é o sucesso da gestão jurídica? Então, o sucesso da gestão jurídica é oferecer mais e melhores serviços jurídicos por menos custo. É isso que as pessoas físicas, jurídicas, empresas e pessoas precisam. O serviço jurídico, ele se notabilizou por ser um serviço caro. Contratar advogado é caro, acessar a justiça é caro, mas mais pessoas estão precisando acessar a justiça. Então tem mais gente precisando de serviço jurídico num cenário de muitos profissionais, milhares de advogados. Nós estamos aqui em São Paulo, 490 mil número de inscritos, não 490 mil inscritos, 490 mil carteiras, 350 mil inscritos, 20 mil novos por ano. Então a gente precisa oferecer mais e melhores serviços jurídicos por custos menores. E aí a tecnologia ajuda muito. Né? Falando um pouquinho então da tecnologia, né, que a gente veio falando até agora, a gente tem visto muito essa polêmica agora da volta do trabalho presencial, telepresencial. Como vocês enxergam essa questão? Então, nós até publicamos, eu e a Patrícia, nossa presidente, aqui um artigo no ano passado,
explicando essa nossa posição, que a tecnologia é muito bem-vinda, mas que a tecnologia ela tem um aspecto, especialmente ligado à justiça, de veneno-remédio. Ela pode ser boa, como ela pode ser ruim. Por quê? Porque a justiça ela tem uma dimensão humana que não pode ser sacrificada. Exato. As pessoas estão ali resolvendo a vida das outras, em processos, em tribunais, e isso passa por algum contato humano não intermediado por uma tela. Então acho que a gente tem que achar o ponto de equilíbrio entre aquilo que é online e aquilo que não pode ser online, até para investir no online mesmo. A gente teve essa experiência abrupta e não planejada da pandemia, onde tudo foi para o online. Exato. Agora a gente já tem a percepção de que é meio evidente que nem tudo pode ser online, né? Estou falando de julgar pessoas, né? Que nem todos os julgamentos de processo podem ser conduzidos de maneira online, mas que muitos atos podem ser. E eu acho que a gente está buscando esse ponto de equilíbrio. O Conselho Nacional de Justiça também está, agora ele disciplinou que os juízes precisam estar 3 dias por semana no fórum e 2 eles podem fazer trabalho online, então isso é uma busca de equilíbrio. Sim. Né? E a gente tem que continuar com sensibilidade, aplicar a tecnologia para a resolução dos processos, lembrando que nem todas as pessoas que estão envolvidas no processo judicial, por exemplo, têm acesso ao universo digital, ao universo online. Muitas pessoas não têm, nós estamos falando do Brasil. É de um país desigual, heterogêneo e muito pobre. Então eu não posso obrigar uma pessoa que tem um processo que ela participe online de um processo, sendo que ela tem um celular, um smartphone. Como é que ela vai se comunicar com o juiz que vai julgar a vida dela por uma telinha de celular? Não dá, né? Então a gente tem que desenvolver a estrutura e entender a realidade do país. E falando um pouquinho da presença de vocês na Fenaló, vocês tiveram um stand muito bacana, super interativo, nós estreitamos nossas parcerias, né, a partir da gestão de vocês, e vocês participaram muito da sala de pequenos e médios escritórios, né, com a participação da doutora Patrícia também falando. Como vocês enxergaram a participação de vocês na Fenaló? Foi muito legal, a gente ficou muito feliz de estar na Fenaló, né, a gente pretende expandir, se vocês permitirem, expandir a nossa participação, porque na verdade não é a minha, não é a da Patrícia, é a participação da advocacia, não é a porta de acesso. A gente percebeu que foi muito bem recebido, a advocacia que não estava acostumada a participar tanto, viu com curiosidade, despertou curiosidade. No começo sempre assim, né? Toda iniciativa desperta curiosidade. Eu acho que a partir da curiosidade que a gente despertou, com esse primeiro stand, com essa primeira parceria, agora a gente quer desenvolver um espaço realmente de relação contínua, né? Então acho que deu certo, acho que as pessoas estão curiosas, estão querendo entender melhor como isso vai acontecer, e esse ano em 25 a 27 de outubro. Em outubro a gente vai estar lá. É uma honra contar com a OAB São Paulo na Fenaló. O stand de vocês foi um sucesso, estava lotado, vocês trouxeram muitas novidades, um stand interativo. Vamos trabalhar com certeza nessa expansão, porque eu acho que todo mundo tem a ganhar com a parceria de vocês, com a presença de vocês na Fenaló. Muito obrigada, doutor Leonardo, por nos conceder essa entrevista, por conversar conosco, passar todas as dicas. E nos vemos na próxima. Até a Fenaló. Obrigado a vocês.